Graça e paz, irmãos. Estamos dando início em mais um podcast Europa na Graça. Eu, o Dan Rodrigues, juntamente com o nosso co-host, o Jorge Souza, e o nosso entrevistado de hoje é o mestre, professor, teólogo André Luiz. Seja bem-vindo, mestre. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Grato, Dan, pastor Jorge, é um prazer estar com vocês. Parabéns por esse trabalho, Europa na Graça. Certamente vai abençoar muitos irmãos brasileiros que estão na Europa e precisando de informação, precisando de serem abençoados e edificados. Deus abençoe sempre vocês e esse projeto. Amém. Amém, amém. Pastor, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal, espiritual. A gente sempre gosta de começar fazendo essa pergunta para os nossos entrevistados, né? Assim, o senhor possa compartilhar com a gente assim, um pouco de como é que foi a conversão do senhor, como ocorreu assim, as experiências, batismo, o Espírito Santo, o primeiro caminhar com o Senhor. Eu sou neto de pastor. Meu avô foi pastor da Assembleia de Deus num bairro chamado Éden. E durante muitos anos. Mas eu não fui criado na igreja. Meus pais se desviaram. Eu era um bebê, devia ter 1 ano. Então eu fui criado, digamos, com uma ética cristã, ou seja, meus pais se desviaram, mas eles não bebiam, eles não fumavam. Eu fui criado com aquela ética, aprendi a orar o Pai Nosso, mas assim, não fui criado na igreja. Eu conhecia de igreja, era quando meu pai visitava meu avô, eu era criança, achava aquilo chato, não entendia. Não recebi uma formação cristã, mas tinha uma herança cristã na minha família. E quando eu era jovenzinho, assim, tinha uns 14 anos, eu sempre fui muito inquieto sobre as coisas espirituais. Eu era um kardecista intelectual. Eu nunca... era um kardecista intelectual. No sentido de que eu nunca frequentei a mesa branca, eu não tive iniciação, eu nunca estive em nenhum culto kardecista. Entretanto, eu li as principais obras kardecistas, ali até dos 14 aos 18 anos. Eu li o Evangelho segundo Allan Kardec, e outras obras que eu não me lembro mais. Aqui no Brasil tem um escritor, né, porque segundo a doutrina espírita, alguns livros têm o nome do mentor espiritual. Tem um chamado André Luiz, que é muito famoso, e eu lia muito essas obras. Eu acreditava em karma, reencarnação. Eu entendia que aquilo explicava muita coisa, por que tem gente que nasce sofrendo, e etc. Até que, de uma maneira misteriosa e inexplicável, aos 19 anos, eu passei em frente à Assembleia de Deus no Relógio, em Jardim América, e eu ouvi o culto e senti uma vontade muito grande de entrar. É uma igreja grande, então o culto não é acessível totalmente para quem está do lado de fora. Você nem enxerga o salão, tem umas escadas, só o som. Mas eu não entrei, mas eu fui para casa e eu falei assim, eu vou voltar naquela igreja lá. A igreja onde meu avô tinha sido crente, não pastor. Uhum. E passou uma semana, eu voltei, fiquei com vontade de aceitar Jesus, mas resisti e fui para casa. Passou mais uma semana, eu fui no segundo culto. Ou seja, eu não fui evangelizado, ninguém me convidou, foi uma coisa só Deus para explicar. E na segunda vez eu fui para casa e falei, eu vou aceitar Jesus. E eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, se alguém levantar a mão no apelo hoje, eu levanto a mão. E fui para o culto. Eu lembro até hoje, a mensagem foi João 4. E o pregador pegou João 4, a mulher samaritana, e fez o apelo e ninguém levantou a mão. E eu fiquei ali, eu era muito tímido, uma coisa que se qualquer pessoa que me conhecesse na época, jamais ia imaginar que eu teria ministério. Não tem nada a ver o que eu sou hoje com o que eu era antes. Nada a ver. Eu era um jovem que você olhava assim e você diria, ele nunca vai falar em público porque eu tinha vergonha até de respirar. Até hoje eu me considero tímido fora do contexto eclesiástico. Não é? No contexto eclesiástico já é diferente. Uhum. E o pregador fez o apelo e deu aquela insistida e uma jovem levantou a mão. Aí quando ela levantou a mão, aí eu fui. Essa é a minha oportunidade.
Eu falei, agora não tem jeito, né? Tive coragem, fui à frente, aceitei Jesus, 2 de janeiro de 96. E um ano e pouco depois eu me batizei, esperei um pouco a me batizar, porque eu tive um acidente no meu braço, aí estava de gesso, não pude participar do batismo. Me batizei em 97, e por essa época, não me lembro se um pouco antes do batismo nas águas, acho que um pouco antes, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, né? Naquela época as igrejas costumavam buscar o batismo com o Espírito Santo, uma coisa que não acontece tanto hoje no contexto pentecostal. E eu fui batizado com o Espírito Santo dormindo. Eu não tive nenhum sonho, não sonhei, ou pelo menos não me lembro de nada. E eu orava e clamava. E certa noite eu dormi, eu acordei e eu senti, e é engraçado isso, né? Eu senti o meu peito queimar literalmente. Literalmente. Eu senti a minha carne queimando. Como se tivesse uma bola de fogo acesa dentro do meu peito. Não era uma dor, não era dor, era calor, literalmente. Eu acordei assustado com aquele calor e eu só lembro de ter dito glória, aleluia, e comecei a falar em línguas estranhas. Então, esse foi o meu relato, né, meu testemunho de conversão, sem evangelização, sem convite, e do batismo com o Espírito Santo. E dali para frente foi se desenvolvendo a minha caminhada com Deus. Olha só que beleza. Eu acredito que... Eu acho que eu não estou errado, mas ouvindo um podcast que o senhor participou também, teve uma história curiosa, parece que do seu avô, na conversão do seu avô, parece que ele tinha bebido ou estava... Teve alguma coisa assim? Sim, o meu teve As uma histórias festa, são boas da família de conversão. teve uma festa da minha família, então a minha tia, né, que é uma das mais velhas, eu perguntei a ela como tinha sido, porque o meu avô ele morreu, eu ainda não era convertido, né? Eu tinha 17 anos. Uhum. Então eu não convivi com meu avô, eu não era convertido, não me lembro dele pregando, me lembro muita pouca coisa dele na igreja. E ela me disse, meu avô é de 1911, ele se converteu ali para os idos de 1930 e alguma coisa. E a Igreja Batista, ele se converteu na Igreja Batista, depois ele migrou para a Assembleia de Deus. Tinha uma cruzada na rua, um culto evangelístico, que se fazia muito antigamente, e ele começou a ouvir o culto, participar do culto ali como ouvinte, e ele estava bêbado. E o pregador fez um apelo, e ele foi na frente bêbado, e aceitou a Jesus. E as pessoas, lógico, você não vai dar muito crédito, porque a pessoa, aparentemente, ela não está a par do que ela está fazendo, né? E aí, quando ele terminou de aceitar Jesus, ele falou, eu vou no culto. Aí o irmão falou com ele, então você vai, eu vou te dar um terno. Aí eles combinaram lá, eu não me lembro muito bem os detalhes. Aí ele foi no culto, aceitou Jesus, pegou o terno, que na época aceitava Jesus, tinha que pegar um terno. E dali para frente, aceitou Jesus, tinha que sair de terno. Sai de terno. Né? A linguagem do crente é do terno e a Bíblia debaixo do braço, né? Exatamente. Essa era a estética da época, né? E ele saiu dali e nunca mais bebeu. E, passados alguns anos, ele foi para a Assembleia de Deus, foi presbítero, depois se tornou pastor, fundou uma igreja e tocou a vida dele, né? Coisas que só Deus explica essas coisas, né? Não dá para entender. Exatamente, só Deus que explica. Quando Deus chama, não tem jeito. Pela razão humana, fala como que aconteceu isso? Não existe. E nos dois casos, né, a gente vê que realmente é a operação de Deus e quando ele nos chama para a próxima, é difícil falar não, né? Tudo no seu tempo. Mas, pastor, essas experiências assim, elas nos alegram porque às vezes as pessoas acham que há um momento certo de se render. Pessoas acham que eu preciso de toda uma situação para poder me render, e essa é a prova viva que o Senhor ele nos chama quando Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele nos alcança, e nós não podemos falar não, né? Quando é desejo dEle nos alcançar. Sim, com certeza. A conversão, o apóstolo Paulo estava indo perseguir, e naquele momento ele se converteu naquele contexto, então
pessoas se converteram ouvindo hinos, ouvindo mensagens, na rua, no culto, bêbadas, coisas que você olha assim, você não acredita. Enquanto outras pessoas frequentam, às vezes, a igreja a vida toda e nunca se convertem. É. Eu estava lendo na Bíblia, quando Paulo ele vai a Éfeso, e lá as pessoas, porque era um local muito voltado para bruxaria, né, para magia, e as pessoas elas se convertiam e queimavam os livros ali em praça pública, né? Falaram assim, olha, eu abri mão totalmente do que minha vida passada e eu quero algo novo, né? Então, assim, é uma coisa que ninguém pode explicar, né? É uma ruptura, mesmo que a gente não entenda. Por exemplo, quando eu me converti, eu voltei para casa com a seguinte ideia: não mudou nada na minha vida, eu sou crente agora. Essa era a minha ideia, né? E, na verdade, não, mudou tudo. Mudou Mudou tudo. tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. É. Mas o interessante quando o pastor, quando o mestre falou assim, que o seu avô, ele começou, isso foi num culto na Igreja Batista, né? Na Quando rua, teve culto evangelístico. na rua. E aí, depois de um tempo, ele caminhou com os irmãos da Igreja Batista, que é, vamos dizer assim, um lado mais tradicional, e aí ele foi para uma igreja assembleia que é mais um setor Pentecostal. pentecostal, vamos dizer assim. E aí, uma das perguntas que a gente queria conversar com o pastor, e justamente abrange esses dois lados, né, com relação à teologia. Então, o que seria, mestre, com relação à teologia reformada e à teologia pentecostal? O que seria assim, um divisor com relação a essas duas teologias? Ou elas estão próximas, ou elas abrangem pontos diferentes? Teria como o mestre nos trazer uma informação com relação a isso? Essas teologias estão próximas naquilo que é essencial. Certo. Jesus nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, voltará dos mortos, somos salvos pela fé, pela graça, ressuscitaremos. Portanto, somos irmãos em Cristo e temos comunhão. Porém, em doutrinas que não são essenciais, mas são importantes, existem discordâncias fundamentais. As principais são no campo que a gente chama de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e soteriologia, que é a doutrina da salvação. Os históricos /reformados, que há uma certa confusão sobre isso, qual termo melhor usar, então vou usar os dois termos. Esse grupo, eles são cessacionistas. Eles acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram. Eles não acreditam que hoje anjos possam falar com pessoas, que pessoas possam ouvir a voz de Deus, que pessoas possam ter visões, possam ter dons de curar, possam falar línguas estranhas, ter revelações, ter profecias, cânticos espirituais, interpretação de línguas. Elas não vão negar os milagres em si. Elas vão dizer, talvez alguém possa orar e Deus possa curar na oração da igreja, na oração pessoal. Elas não vão negar o milagre em si, mas elas vão negar essas operações do Espírito Santo. Segundo esse grupo, eles acreditam que, a partir do momento em que a Bíblia se tornou completa, que os sinais seriam muito necessários para estabelecer a autoridade da pregação e expandir o evangelho até que o cânon se completasse. E, a partir daí, não seriam mais necessários os dons. Eles vão usar lá, né, aquele texto onde Paulo fala que o amor vai até o final, mas havendo profecias vai terminar. Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser aniquilado. Então, eles entendem que aquilo que é perfeito é a Bíblia. Então, eles não acreditam nesse tipo de manifestação. E os pentecostais /carismáticos, eles creem e manifestam os dons do Espírito Santo. Eles acreditam que Deus opera hoje como operou no passado. Então, é uma diferença bem substancial no sentido que, para o pentecostal, a história ela é contínua. Ou seja, eu olho, o pentecostal lê Atos dos Apóstolos e lê as histórias de Atos dos Apóstolos,
e ele acredita que pode ser história hoje. O sensacionista lê Atos dos Apóstolos e ele não acredita que aquilo pode ser história hoje, ou seja, o cego ver, o mudo falar, expulsar demônios. Ele acredita apenas que aquilo tem um cunho pedagógico, mas que hoje não é mais necessário. Sendo que quando a gente vai olhar para a história da igreja, estudar a história da igreja a fundo, a gente percebe que nunca houve um sensacionismo histórico. Os sensacionistas eles dizem assim, a igreja ficou sem ser pentecostal, sem ser carismática, anos e anos e anos. Não é verdade. O que aconteceu foi que, quando a gente estuda a história da igreja, não precisa nem se aprofundar muito, quando a igreja com Constantino se alia a Roma e se torna uma igreja política e institucional, tudo aquilo que é dom do Espírito vai se esfriando, a igreja vai se apostatando, e, naturalmente, ela vai expurgando os grupos que são carismáticos para a marginalidade. Um exemplo que a gente pode ter é com o movimento de Montano, que foi considerado herético. Certamente deveriam ter alguns excessos, mas já parte dessa forma de você marginalizar os grupos carismáticos. Até mesmo dentro da teologia católica, existem místicos católicos. Tem Madame Guyon, que teve visões, o próprio São Francisco de Assis. Então, mesmo na Idade Média, você tem relatos de pessoas que tiveram experiências extraordinárias. De maneira que, como teólogo pentecostal e como pentecostal, como alguém que experimentou e experimenta essa realidade, eu tenho que divergir dos meus irmãos reformados que acreditam que isso é fruto da mente, fruto da psique, que é, na verdade, um comportamento aprendido, que é fruto de alguma coisa da mente. Não, não há argumento bíblico para o cessacionismo. A Bíblia não informa que os dons cessam. Não há essa informação no texto bíblico. Uhum. Então, essa é a principal divergência. A segunda divergência tem a ver com a doutrina da salvação. Os históricos /reformados acreditam que Jesus morreu só pelos eleitos. Então, Jesus fez uma expiação limitada, morreu pelos eleitos, e aqueles pelos quais ele não morreu, eles não vão ser salvos porque não vão receber a graça. Então, eles acreditam que Jesus morreu pelos eleitos, a expiação é limitada, a graça é irresistível, e uma vez salvo, salvo para sempre. Então, na mente do reformado histórico, a salvação é um decreto. Deus escolheu quem é salvo e escolheu, de outra forma, ou se omitindo a outra parte, quem não é salvo. E eles vão dizer que Deus não é obrigado a salvar todo mundo, então ele não é injusto. Eu entendo que muito desse pensamento reformado tem a ver com o momento em que a igreja reformada surge, que é ali no século XVI, com Martinho Lutero, que é um mundo que absolutista, onde as pessoas entendem a sociedade através de um rei que é absoluto. Com o passar do tempo, esse tipo de governo vai passando. Ou seja, eles pegam aquele modelo, que é o modelo absoluto, de um soberano que decreta tudo e que o súdito não tem vontade, e eles trazem para a teologia. Então, eles trabalham essa ideia, o que é muito complicado, porque é muito difícil você explicar que um neném já nasce condenado ao inferno, porque se ele não é eleito, ele vai para o inferno. É isso que preconiza a doutrina reformada /histórica. Já os pentecostais carismáticos, nós acreditamos que Jesus morreu por todos, expiação universal. Nós acreditamos que a salvação é um convite para todos e que todos não serão salvos porque nem todos crerão. De maneira que nós tentamos equilibrar, isso não é muito simples, mas equilibrar soberania divina e arbítrio humano. A gente mantém a soberania de Deus, mas entende que existe também uma vontade humana. Enquanto o reformado, não. Para ele, tudo é soberania de Deus e não há vontade humana. Então, não é porque você creu porque você não tinha outra opção. Você foi irresistivelmente convencido. E se você não creu, é porque você não foi irresistivelmente convencido. E se você creu, você não vai apostatar. Porque se você se afastar, é porque você não era um genuíno crente. Essas são as principais diferenças. Certo. E com relação a essas duas diferenças, essas duas linhas teológicas, porque com certeza pessoas que são do meio evangélico assistem os nossos podcasts, mas também, às vezes, pessoas que não têm muito conhecimento disso, não sabem essas informações. E, assim, com relação a essas duas linhas, há uma distinção
na influência com relação à pregação, um tem uma pregação mais expositiva, o outro, ou a forma litúrgica, ou na formação de membros. Teria algo definido de acordo com a teologia? Porque a teologia ela nunca é neutra, né? Ela sempre vai influenciar da forma que você vai servir a Deus. E como seria isso, então? Sim, influencia bastante. A teologia influencia completamente a prática da igreja. Muitas vezes as pessoas pensam assim, elas têm aquela ideia do teólogo como um camarada que está enfiado numa biblioteca, lendo, estudando, meio desconectado, o que é um tremendo de um mito, né? O teólogo é alguém que veio do chão da igreja. E a teologia, ela influencia até na maneira que o crente ora. Eu, ouvindo ele orar, eu sei mais ou menos qual é a teologia dele, da forma dele orar. Da forma dele orar. Então, o que influencia? Por exemplo, por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Porque elas acreditam que a salvação não depende de um decreto de Deus. Depende que a pessoa seja convencida. E para ela ser convencida, ela precisa ouvir o evangelho. Então, o pentecostal ele faz apelo, ele se envolve mais com o evangelismo, ele se envolve mais com missões, porque ele tem essa ideia que todo mundo pode ser salvo. A partir do momento em que eu acredito que há pessoas que não são salvas, mesmo que inconscientemente, não é conscientemente, mas mesmo que inconscientemente, eu vou pensar, se Deus tem que salvar, vai salvar de qualquer jeito. Se eu não falar com o Jorge, alguém vai falar, porque ele tem que ser salvo, porque se ele for já está eleito, resolvido, né? Então, a teologia arminiana e carismática pentecostal, ela traz mais a responsabilidade para o crente. Ela leva mais o crente a ser um ganhador de alma. Ela influencia, por exemplo, na liturgia, porque a gente fala mais do Espírito Santo, nas músicas, na pregação. Ela influencia na forma da pregação, que a pregação carismática pentecostal ela é mais efusiva, ela é mais emotiva, ela é mais sobrenaturalista, enquanto a pregação histórica reformada ela é mais racionalista, então ela é mais argumentativa, ela é mais expositiva. Em alguns contextos, realmente, ela vai até ensinar mais sobre o texto, devido a essa característica. Quase todos os pastores reformados também são mestres. Se a gente pegar as referências do mundo reformado, Augusto Nicodemos, mestre. Pegue outros nomes. Agora estão me faltando a memória, mas todos Hernandes, por exemplo, Hernandes de Lopes. Hernandes, pastor, pregador e mestre. Jonas Madureira, mestre, e assim por diante. Então, a pregação reformada, ela vai estar mais focada em doutrina, ela vai estar mais focada em ensinar, em explicar, e a pregação carismática, ela vai estar mais focada, também vai ter que trabalhar questões doutrinárias, obviamente, mas isso a gente trabalha mais ainda dentro de EBDs e culto de ensino. Mas a pregação trabalha muito a vida prática, porque se eu acredito que Deus opera na história, tanto naquele momento quanto agora, essa teologia vai me levar mais a falar da vida prática. Então, na mensagem carismática, Deus é o carcereiro que vai guardar o filho daquela irmã crente que o filho virou bandido, está preso. Deus é o carcereiro que não vai deixar de ser morto dentro da cadeia. Deus é o juiz que vai ajudar a viúva no processo que não anda. Deus é o provedor que vai trazer... Deus é o médico porque não tem um remédio ali. Ou seja, e também tem outra questão, né? O pentecostalismo também, ele cresce porque ele tem essa mensagem que entra nesse contexto. A mensagem pentecostal pode entrar em qualquer contexto. Que contexto? O contexto da necessidade. A gente estava falando aqui um pouco antes, estava conversando com o Jorge sobre questões missionárias e tal. Quem é que faz missões na África? Quem é que faz missões na Ásia? É o pentecostal carismático. Porque quando você chega diante daquela necessidade, daquela loucura, porque quando a gente olha para a Índia, a gente percebe que existe uma Índia rica, uma Índia poderosa, uma Índia que tem bomba nuclear, mas existe uma pobreza e uma sujeição, uma servidão. Não dá para chegar lá com mensagem sem poder. Não dá. Por que os reformados não fazem? E falo isso com todo respeito mesmo. Assim, não é uma ideia sectária, mas é a realidade. Por que não fazem missões lá? Porque ali você tem que chegar com exorcismo, cura divina, poder de Deus, porque naquele contexto essa mensagem não vai entrar. Aquelas pessoas precisam de um Deus que transforme a realidade delas e não apenas que leve elas para o céu. Lógico que levar para o céu é o objetivo
final, entre aspas, né? Porque a gente vai ressuscitar e vai viver na Terra. Mas essas são as questões práticas. Tudo muda a partir da teologia. Mudou a teologia, muda tudo. O missionário Léo, ele até deu um exemplo de uma assistência, né, uma missão que ele foi na Índia, e eles esperavam uma pessoa ir lá realmente para demonstrar isso. Se houver cura, se houver libertação, se houver salvação, se houver transformação, milagres acontecendo. Sim, você foi enviada por um Deus. Aí eles creem nisso, até mesmo pela cultura, né, da forma que o missionário ele vai se expor até mesmo diante dessa situação, né? Porque se você chega numa cultura mística, e aqui usando a palavra mística de maneira mais ampla, que existe o misticismo e existe a mística. O misticismo é a superstição em cima do que é místico. Então, mística é essa ideia, usando aqui a palavra fora do sentido mais pejorativo. Se você chega numa cultura que é mística, que acredita em deuses, que acredita em entidades, que acredita que tem um patuá que vai guardar ela, que tem uma unção, que um chá e um ritual que vai fazer chover, que vai fazer curar. Essas pessoas só vão se abrir para o evangelho com essa apresentação do evangelho, que é uma apresentação bíblica. A gente não está adaptando a mensagem está lá no texto bíblico. Quando se chega em Samaria, tem um Simão mágico lá enganando as pessoas. Exatamente. Tem um Simão lá. E as pessoas estavam ouvindo o Simão. Quando a igreja chega, eles param de ouvir o Simão. Mas por quê? Porque só tem doutrina? Não. Porque tem sinais, prodígios. E esses sinais seguirão os que creem. Portanto, numa cultura mística, só o pentecostalismo, só a igreja carismática consegue entrar. Por isso que, quando você pega o evangelho crescendo na Ásia, você vai ver qual o recorte que está sendo dado lá. E é por isso que a fé pentecostal carismática é a maior fé cristã do mundo, porque ela traz esse caráter sobrenatural de Deus que está na Bíblia. Essa promessa diz respeito a vós, quando o batismo com o Espírito Santo aconteceu, o Pedro trouxe Joel, então o Pedro foi lá atrás na história e disse, o que aconteceu lá está acontecendo aqui. Essa é a mentalidade carismática. O que aconteceu em Joel está acontecendo em Atos. O que aconteceu em Atos está acontecendo hoje. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a tantos quanto Deus chamar. Não tem previsão de tempo. 50 anos, 100 anos, até a Bíblia fechar, a tantos quanto Deus chamar. E é isso que faz diferença, que faz realmente a igreja pentecostal carismática ser tão forte. Isso eu acho que a gente é perceptível, principalmente no Brasil, até que aqui fora nem tanto. Mas no Brasil é até perceptível a quantidade de igrejas também. Igual você pega um exemplo que nós estamos dando da Batista. Igual você pega uma cidade normal, primeira, segunda, terceira igreja batista, 2, 3. Agora, cada bairro, quase cada esquina, você vê uma pentecostal, né? Você vê uma igreja aberta, né? Você vê um... Isso tem a ver com teologia. Lógico, isso também tem uma coisa ruim, porque você multiplica muito, então você não tem controle nenhum, e no meio disso aí tem aquelas igrejas que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de curva de rio, e tudo quanto é ruim encosta ali, porque é aquela bagunça, O pastor não é preparado, não é chamado, às vezes não é nem convertido. Então existe um aspecto negativo. Mas por que acontece isso? Veja como a teologia funciona. Se eu sou pentecostal, eu acredito no Espírito. E o Espírito é imprevisível, o Espírito é vento. Portanto, o pentecostalismo, o carismatismo, ele tem uma certa liberdade. Várias Assembleias de Deus foram fundadas por leigos na sua fundação. O camarada não tinha nem tinha sido consagrado a pastor. Ele aceitava Jesus, o irmão mandava, ele chegava lá, abria o trabalho, ia aprendendo, chegava alguém, ungia, e ele ia crescendo. Dava um terno para ele? Exatamente, dava um terno para ele e ia tocando. Mas já no meio reformado, histórico, funciona mais do que organização. É uma burocrático, né? Burocracia. Tem um lado bom, que é um lado que é mais difícil dar problema. Mas tem um outro lado, que é o quê? Quanto mais institucional, mais engessado. Vou dar um exemplo aqui de liberdade do espírito. Outro dia eu ouvi uma mensagem, eu gosto de um pregador que é falecido, ele chama Luiz Antônio, e ele estava pregando, e ele disse assim, eu estava indo para tal lugar de ônibus.
E o Espírito Santo falou, desce aí nesse ponto. Aí ele apontou que desceu. Aí disse, entra aí nesse lugar. E era uma empresa, mas parecia uma empresa abandonada. Aí chegou lá, tinham 3 pessoas, ele pregou o evangelho lá, não sei se 2 pessoas se converteram, e depois daquilo virou um ponto de pregação e virou uma igreja. Isso é pentecostalismo. Não tem plano. Eu não estou dizendo que nunca tem plano. O que eu estou dizendo é que há espaço para, entre aspas, tá? Com bastante aspas, para loucura. Há espaço para o improviso. Há espaço para aquilo que não foi planejado. Então, simplesmente, Deus me deu uma palavra. Isso tem um lado ruim? Tem. Tem gente que fala que Deus disse coisas que não disse. Mas, se a gente pegar como é que a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil, como é que o pentecostalismo veio, foi debaixo de um certo tipo de loucura. 2 suecos que estavam na América, receberam o batismo com o Espírito Santo, oraram, Deus mostrou no mapa que eles tinham que vir para Belém, eles não sabiam o que era Brasil, não sabiam a língua, não sabiam nada, não fizeram curso de missões, não se prepararam, vieram só com o dinheiro da passagem ou a mixaria, chegaram na praça, não sabia para onde ir, aí veio um vento, trouxe um jornal, eles olharam, viu que tinha um nome estrangeiro, foram lá, aí era um pastor batista, e conseguiram, e dali eles foram indo. Isso é incrível, né? Isso é uma coisa que, humanamente pensando, você nunca entraria numa situação dessa, né? Mas se a gente olhar em Atos, a gente vê que é mais ou menos assim. Porque, por exemplo, quando Pedro chega em Jope, já tem igreja lá, já tem discípulo lá, já tem irmã costurando, fazendo caridade. Quem levou o evangelho para Jope? Não tinha essa coisa de vamos esperar os apóstolos enviarem. Paulo se converteu, começou a pregar, depois ele ficou um tempo, foi para a Arábia, entender melhor o evangelho, e depois ele partiu, sem ninguém ter enviado. Tipo, Deus mandou eu ir, eu estou indo. Sabe? Então, o pentecostalismo tem essa liberdade que gera isso, gera uma multiplicidade, que tem seus problemas, mas tem muitos benefícios. Mas o bom disso daí, pastor, sabe o que eu, essa semana passada, eu estava até lendo sobre Apolo. E são pessoas preparadas para auxiliar naqueles que precisam de uma direção. Apolo, ele pregava, né? Ele falava a respeito do Messias. Só que quando ele chegou numa situação que ele conhecia o batismo de João, que era aquilo que ele pregava. E através de Priscila e Áquila, ele teve uma experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, pessoas preparadas que vão discipular, que vão ensinar, que vão mostrar, e esse é um trabalho importante, né? Igual o pastor falou, às vezes você começa o ponto de pregação, pessoas despreparadas, mas Deus, nessa última hora, ele tem levantado, sempre levantou, né? Mas especialmente nessa última hora, e até uma entrada no nosso próximo assunto, é preparar pessoas para que outros possam ser discipulados. Então, assim, a outra questão que a gente gostaria de abordar com o pastor é com relação ao ministério. Porque a gente sabe que tem o pastor, tem um pregador, né? Que ele desce do ônibus, vai lá, prega, e 2, 3 pessoas se convertem e começam um trabalhinho. E existem também pessoas mais instruídas, pessoas capacitadas como o pastor, né? O mestre, tem vindo conversar com a gente, esclarecendo tantas coisas. Isso daí tem sido uma crescente, ou o Senhor tem visto que muitas vezes, pelo fato de estar no meio pentecostal, não existem tantos mestres como existem pregadores, missionários, pastores. Como o senhor está vendo essa situação? Quando a igreja pentecostal começa aqui no Brasil, ela começa através de pessoas que tinham instrução formal. Tanto o Daniel Berg quanto o Gunnar Wiggen, eles fizeram seminário. Eles tinham uma base teológica. Depois, durante os primeiros 30, 40 anos, vinham missionários e professores americanos para morar aqui, para ensinar, etc. Depois teve um tempo de negação. O pentecostalismo começou a se tornar muito anti-intelectual, achando que isso ia trazer uma certa frieza ao movimento, e começou aquela coisa que a letra mata, era proibido fazer seminário, se você estudasse muito, você ia perder a fé, nem faculdade que a gente podia fazer, porque aquilo ali era coisa do mundo. Só que
Só que nos últimos 20, 25 anos, e principalmente a partir da internet, houve no pentecostalismo um aumento da importância e do reconhecimento do trabalho do mestre e também de novas pessoas nesse trabalho. Porque antigamente, como é que funcionava? O crente ia para a EBD, ia para a igreja dele, era proibido ou era muito combatido fazer visita em outros lugares, assim, havia um controle muito grande sobre isso. Para você trocar de igreja era complicado, sem carta de mudança. Então, às vezes, o pastor não dava carta de mudança, o outro não a recebia. Enfim. E tudo que você sabia da fé, você sabia por aquele professor de EBD. Quando veio a internet, esse mundo acabou. Esse mundo acabou. Porque hoje, você entra no TikTok e tem um professor oferecendo um curso. Que pode ser um bom professor, mas pode ser um pilantra. Pode ser um falso mestre. Verdade. O que começou a acontecer? Os jovens pentecostais, principalmente, começaram a buscar, na teologia reformada, doutrina. Isso começou a ser percebido pelos pentecostais. Daí, nos últimos 20 anos, 25 anos, há mais reconhecimento da importância do ministério do mestre. O quanto é importante e que não há essa oposição. Jesus era cheio do Espírito Santo, não houve ninguém mais avivalista do que ele, e ele era chamado de rabi. O Apolo era mestre, instruído na palavra, mas precisava ser cheio do Espírito Santo. Não teve oposição, ele não teve que deixar de ser cheio, de ser instruído, deixar de ser sábio. Lá em Atos 13, diz que haviam profetas e mestres, e dá o nome deles. Paulo era tanto profeta quanto mestre. Era um homem culto, que conhecia filosofia, conhecia poesia, falava vários idiomas, lia em vários idiomas e era cheio do Espírito Santo. Portanto, não há essa oposição. O ensino, ele não esfria o crente, não apaga o fogo. O ensino apaga o falso fogo. As manipulações, as bizarrices, as loucuras. Aí isso realmente o ensino ele vai trazer uma certa limitação. Então, nos últimos tempos, os pentecostais têm produzido mais literatura, tem tido espaço em editoras seculares, por exemplo, a Thomas Nelson tem publicado autores aqui no Brasil, a Mundo Cristão, que é uma editora evangélica, mas que não publicava autores brasileiros, tem publicado pentecostais aqui no Brasil, de forma que a gente está hoje num cenário muito melhor do que quando eu comecei a estudar, há mais de 20 anos atrás, mas que ainda está longe do que seria o cenário ideal, ainda está muito longe. Mas é um avanço, né? Com certeza tem sido um avanço, né? Sim. Que bom. Agora, o Dan, eu acho que ele Assim, vai... Não, mas dentro desse assunto, existe uma questão que eu queria ver com o pastor também, que é a seguinte: existe muito a necessidade, a gente sabe, às vezes, das igrejas locais, o pastor tem que fazer várias. O pastor, às vezes, tem que ser evangelista, ele tem que ser um mestre, ele tem que ser de tudo. Você acha que isso interferiu um pouco essa falta de ter um mestre definido dentro da igreja, nesse conceito do mestre? Então, na igreja local, o que falta às vezes é talvez uma consciência melhor ministerial. Por exemplo, por que eu passei a usar mestre na minha rede social? Agora, recentemente, eu fui consagrado também a pastor. Né? O pessoal brinca, eu falo o quê? Pastor barra mestre ou mestre barra pastor? Antes eu era evangelista. Mas por que eu passei a colocar mestre ali? Veja bem, eu comecei pregando, como pregador itinerante. Então, fui consagrado a evangelista. E eu já dava aula na EBD, aí eu comecei a dar aula em seminário. Eu comecei a perceber, como eu comecei a trabalhar com literatura, eu comecei a perceber que o meu ministério estava mais ligado ao ensino do que à pregação. Eu não me via mais no sentido como o meu primeiro ministério como um evangelista. Eu prego até hoje, gosto de pregar. Só que eu também não... eu poderia até usar pastor, porque o evangelista aqui na nossa convenção, ele é ministro do evangelho. Então você pode trocar credencial. Você pode chegar lá e trocar credencial. Mas eu nunca quis, porque eu não auxiliava meu pastor, enfim. Então, eu coloquei mestre para mostrar às pessoas que mestre é um ministério que não necessariamente está ligado ao ministério pastoral.
Eu posso ser mestre e não ser pastor. Posso ser pastor e não ser mestre. Vai ensinar, mas assim, não tem um ministério de mestre. Ou seja, o que é o ministério de mestre? É aquela pessoa que pode estar à frente de uma EBD, sendo superintendente. É aquela pessoa que tem condição de produzir material. Eu digo assim, olha, fulano, eu não quero mais usar material da revista, não. Eu queria que você fizesse um material que tivesse relação com a necessidade da nossa igreja. Então é aquela pessoa que vai olhar para a igreja, vai pensar a igreja, vai apresentar para o pastor, olha, o que você acha dessa linha aqui? E ele vai escrever o material. Ele vai produzir o material. Por que não tem mais? Por quê? Muitas das vezes o próprio pastor ele não tem essa consciência. Então ele joga o professor lá, ele vê que alguém tem uma vocação, já encontra o professor, ele joga lá para ele dar aula na EBD e deixa o cara lá. Tipo, eu botei ele lá e pronto, o trabalho vai tocando. Ele não supervisiona. Às vezes ele não tem essa condição de supervisionar e ele não tem alguém de confiança para fazer. Ele não incentiva. Se eu tivesse dependido dos meus primeiros pastores, eu acho que troquei de igreja umas 4, 5 vezes dentro de 20 anos. Mas se eu pegar os meus primeiros... Eu não vou colocar o pastor que eu me converti, porque lá eu não era obreiro. Então eu vou tirar ele fora. Se eu pegar o pastor que é onde eu me converti, o outro pastor, eles nunca disseram, André, compra um livro. André, faz um curso básico de teologia. André, faz um médio de teologia. Fui eu que, pela misericórdia e graça de Deus, tive essa iniciativa, mas nem todo mundo tem. Então, o que falta para o professor? Primeiro, alguém que empurre ele, que cobre, que dê ferramentas. Poxa, vai ter um simpósio. Vou pegar 5 professores da minha igreja, vou matricular e vou colocar lá. Para que a pessoa possa desenvolver um bom trabalho, possa melhorar Porque, assim, ter um professor é mais do que pegar um conteúdo e falar. É entender a dinâmica material. Esse ambiente aqui é apropriado? O que está faltando aqui? Quais são os meus problemas? Esse grupo aqui, qual é a didática? Será que eu vou usar material audiovisual? Isso. Vou usar revista? Vou usar... Isso depende de formação, depende de tempo. Portanto, falta um investimento nessa linha. Fora que o Ministério do Mestre, ele tem, na Igreja Pentecostal, um glamour menor. Então, na minha época, todo mundo queria ser pregador, todo mundo... eu não cheguei a usar suspensório, porque eu era muito magrinho, também nunca fui forte. Mas eu comecei a ouvir o Marco Feliciano, então todo mundo queria ser pregador, todo mundo quer ser pregador, mas todo mundo. Quem quer ser mestre? Pouca gente quer, mas por quê? Porque as pessoas elas não entendem a importância do Ministério de Ensino. Elas acham que o Ministério de Ensino tem a ver só com a EBD, mas é o que eu disse aqui. A forma como ora, a forma como pensa a fé, a forma como trabalha, a forma como você vai ser um obreiro, tudo depende da teologia que você recebeu. Isso. Não, isso é interessante, pastor. Desculpa, Jorge. Não, mas isso é interessante que você falou no negócio de estudar, que tem um mestre, né, brasileiro, né, que por acaso da igreja que eu frequento, né, que o Jorge também, que nós frequentamos, que é o pastor Aloysio Silva, né, de Goiânia. E ele sempre conta uma experiência que as pessoas chegam para ele falando, olha, porque eu queria que você orasse por mim, porque eu acho que eu tenho um chamado para ser mestre, né, para dar palavra também, para pregar a palavra. Então, olha para mim, né, para eu ser um mestre, né, para passar unção para mim. Aí ele fala que a primeira coisa que ele pergunta, quantos livros você leu esse mês? Ele não, porque eu não vou orar e você vai receber o conhecimento. Você tem que ler, estudar, buscar o conhecimento, se preparar, se qualificar, né? A pessoa acha que é assim, vai orar, receber uma unção de mestre, pronto, agora eu vou chegar no EBD e estou preparado para falar de tudo. É verdade. Precisa estar as duas coisas juntas. Posso orar para ter sabedoria? Amém. Tiago vai dizer, né? Peça a Deus sabedoria, etc. Mas só orar não vai resolver. Não. Porque o mestre demanda tempo e demanda leitura. Então, eu disse, eu me converti em 96, eu fui para o ministério só no ano 2000. Aí eu passei esses anos todos, eu fiz básico de teologia, médio de teologia, bacharel de teologia, master de teologia, fui fazer bacharel acadêmico, fora assim, curso aqui, curso lá, leitura. Ou seja, não é uma... Jesus não colocou um disquete na minha cabeça, um chip, está tudo pronto. Né? Se fosse assim... Só gravar. Não é. E o professor precisa estudar continuamente. Também é um problema com os professores, muitas das vezes. Ele acha que ele fez um seminário que não serve para a vida toda. E ele fica dando aula no automático. Não, o professor
obrigatoriamente, se ele quer ser um bom professor, ele tem que continuar estudando, ele tem que ler, ele tem que fazer um curso com alguém, ele tem que aprender uma outra coisa para ele poder se desenvolver, então ele vai ficar estagnado. E é realmente isso. Tem um versículo em Provérbios que diz que o coração do tolo está do lado direito, o coração do sábio está do lado direito. Ou seja, o coração ele é do lado esquerdo. Isso significa o quê? Um movimento, ou seja, a sabedoria é um movimento. Sem esse movimento não dá para ter sabedoria. Porque a pessoa não vai nem na EBD e quer ser mestre, aí fica difícil. Aí fica difícil. E até mesmo porque os contextos vão mudando, né? O pastor deu um exemplo. Há 20 anos atrás não tinha internet e você tinha um grupo que você ensinava e ali é uma coisa mais estática. Hoje a internet abriu os olhos de muita gente e você precisa se organizar com relação a isso, com relação ao ensino. E se nós voltarmos a 30 anos na EBD, pegava um professor, né, que seja, e colocava para ensinar, e às vezes não tinha supervisão, mas o que aquela pessoa está ensinando, né? Que é o grande perigo, porque, como nós falamos aqui, a teologia ela nunca é neutra, né? Ela nunca é neutra. Então, conforme for aquilo que você vai ensinando, você vai pendendo, geralmente, para uma área, né? Para uma vertente. E aí, se não tiver um acompanhamento, aí que vão ter os problemas, né, pastor? Mestre? Aí é que vão acarretar as dificuldades, né? É porque quando a teologia é superficial, mesmo que ela não seja nem equivocada, que não tenha erros, heresias, mas quando ela é superficial, ela impede que o crente seja potencializado. Um problema do pentecostalismo, a gente está falando de questão pentecostais e tal. Tem muitos cristãos que são sinceros, são santos, são cheios do Espírito Santo, têm dons, mas não sabem lidar com dinheiro. Não sabem lidar com dinheiro. Não foram instruídos a lidar com dinheiro. Não tem conhecimento, não tem educação financeira e vive enrolado. Tem crente que não sabe lidar com as suas emoções, tem crente que não sabe lidar com o trabalho, ele não sabe exatamente o que a Bíblia diz sobre o trabalho, o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, o que a Bíblia diz sobre as emoções, o que a Bíblia diz sobre sociedade. Daí ele vai ser um crente imaturo, problemático, não porque ele falta o espírito, porque falta conhecimento. Se não me engano, é Pedro que diz crescer na graça e no conhecimento. Se a pessoa cresce só de um lado, ela fica torta. Então, sem conhecimento, ela vira um fanático. E sem graça, ela vira um religioso, um fariseu, alguém que acha que tudo se resolve pela razão. Na verdade, a teologia tem limites, né? A própria Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Então, o crente precisa ser equilibrado, né, pastor? Mas, se não tiver o equilíbrio... Dentro dessas questões mesmo, pastor, e a gente observando a história da igreja no Brasil, nós podemos dizer que hoje a gente está vivendo uma terceira geração de pentecostal, pastor? O que você acha sobre isso? Bom, se a gente contar no aspecto mais formal, que uma geração é 70 anos, se a gente contar assim, a gente está no meio de uma segunda geração. Mas se a gente levar em conta que hoje a gente pensa a geração num tempo mais curto, porque as mudanças acontecem muito rápido, diferente da época do meu bisavô, então ele vivia e 80 anos e pouca coisa tinha mudado. Então hoje a gente tem geração Z, geração Y, geração, sabe assim? Agora se cataloga de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos. Nós estamos aqui com 115 anos aí de fé pentecostal, poderia dizer que a gente está pelo menos na terceira geração, e o pentecostalismo ele tem dois desafios. De um lado é a institucionalização. Quanto mais institucionalizada uma igreja, mais ela tem a tendência de sufocar as questões espirituais e resolver tudo por organização, por método, por organização. A coisa começa a ficar meio mecânica, sabe? Não há espaço para inovação, não há espaço para nada. E, por outro lado, combater os excessos, não é? O ultrapentecostalismo. Hoje a gente tem aí gente na internet fazendo live da revelação. Quando tiver 500, eu começo a revelar.
gente pedindo pix para revelar, gente que você chega no monte, ele bota a mão na sua cabeça, te unge a pastor, nem te conhece, ele diz que Deus mandou te ungir. A Bíblia diz, não impõe a ninguém principalmente as mãos, mas a gente, acho que eles não lê esses versículos, né? Então, de um lado, é preciso cuidado com esses excessos, ainda mais hoje com a internet, tudo. Há pouco tempo atrás, né, tava aquela coisa do The Best, The King, enfim, agora não me lembro exatamente. The King of Power. Eu ouvi falar desse menino. Power, meu Deus. Então, assim, essas loucuras que a gente precisa dizer claramente, olha, isso não é pentecostalismo. Isso não é pentecostalismo, isso não é sério. E essa institucionalização, que hoje, até a própria convenção aqui da principal igreja pentecostal admite que existe menos pessoas batizadas com o Espírito Santo. Menos pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, menos manifestações carismáticas estão acontecendo no culto. Lembra que eu disse lá que a igreja romana começou a crescer, e aí as coisas começaram a mudar? Esse é um desafio E é normal, por exemplo, se você começa um negócio, você pode ali começar improvisando, você está mais intuitivo, você está mais criativo. Depois que você organiza, você usa menos a intuição, você usa menos a criatividade, você confia mais no método. Só que a gente não está falando de empreendedorismo, a gente está falando de coisas espirituais. Não é? Exato. E o Espírito Santo, de vez em quando, ele ainda quer bagunçar, entre aspas, as coisas. Bagunçar os nossos planos. Bagunçar os nossos ônibus vai pregar. Isso aí. Mas é interessante, eu vejo isso como... Antigamente, né, como o senhor disse, não existia tanta fonte de referência, né? Às vezes a pessoa tinha o pastor da igreja, tinha alguns outros pastores que ele considerava, mas com a abertura da internet, com a abertura da informação, é muito fácil uma pessoa ganhar uma audiência, né? Do nada as pessoas chegam e ganham uma audiência então acaba confundindo as pessoas também, eu entendo, né? Assim, que antes você tinha uma referência mais refinada, né? Assim, uma referência mais pura igual do pentecostalismo, de quem é o reformado. Hoje em dia, com tanta informação, às vezes as pessoas se perdem, né? Até mesmo dentro dessas gerações de pentecostal, às vezes a pessoa ela se auto-intitula alguma coisa, né? Sim. Por exemplo, se a pessoa na igreja local ela é instruída, ela tem instrução bíblica, ela tem um pastor que orienta, é muito mais difícil, ela vai discernir, porque o conhecimento gera discernimento. Ela vai ser mais difícil dela cair, né, na mão de um picareta ou de um falso ensinador. E quando ela não tem essa base, ou na igreja dela a coisa já é meio bagunçada, ela é presa fácil para esses movimentos. Até porque a gente sabe que a internet, ela, de certa forma, ela não privilegia aquilo que é bom, né? O algoritmo ele vai colocar mais o escândalo. Então, se alguém vai e conta uma fofoca, vai ter mais audiência do que quem fez uma aula e ensinou alguma coisa. Portanto, ela leva para polêmica, ela leva para superficialidade, porque tudo tem que ser corte, tudo tem que ser rápido, então não dá tempo de explicar nada, não é? Por exemplo, vocês vão colocar essa entrevista aqui, essa conversa nossa no YouTube, e vai ter um grupo que vai assistir o vídeo todo. É gente que quer pensar com Um grupo reduzido. menor, que quer pensar com mais profundidade, mas a maioria quer o quê? Quer os cortes. Quer os cortes. O corte tem mais audiência. Mesmo que o corte, mesmo sendo bem feito, ele despreza um contexto. Então, nesse mundo da internet, é mais fácil o picareta se dar bem, essa é a verdade, do que você construir uma audiência com um trabalho sério. Isso em qualquer área, não estou falando só da área espiritual, não, em qualquer área. O camarada que é picareta, ele consegue desenvolver muito mais rápido. Mas o segredo está na igreja local. Se a pessoa tiver uma boa base, ela não vai ser enganada. Um bom ensino, né? Agora, o pastor falou algo muito interessante. Existem pessoas, isso daí é de uma certa forma preocupante e nós precisamos estar atentos, né? Hoje existem muito menos crentes batizados com o Espírito Santo ou com esse entendimento do que se existia anteriormente. Qual seria a causa disso, pastor? É a teologia. Como assim?
é o púlpito. Quando eu me converti, segunda-feira, tinha uma reunião de oração. Eu aprendi a orar na reunião de oração. Porque eu chegava lá, dobrava o joelho, 5 minutos, meu joelho já estava doendo, eu não tinha mais nada para falar com Deus, eu sentava e ficava ouvindo os crentes orar 1 hora, porque o pessoal orava 1 hora de joelho. Só que eu fui teimoso, eu falei, não, eu vou ficar aqui até aprender a orar. Eu fui indo, fui orando 10 minutos, 20 minutos, meia hora, até aprender a orar. E naquelas orações, você tinha a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Você tinha os cultos de libertação que você chamava as pessoas à frente. Você tinha pregação sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não me lembro a última vez que eu ouvi um pregador pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não me lembro. Tem muitos anos. Tem tanto tempo que a minha memória... Não tenho na minha memória. Um dia que eu cheguei na igreja, o pregador abriu a Bíblia, disse, vou pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Há 20, 30 anos atrás, batismo com o Espírito Santo, Jesus vai voltar e salvação, era o que a igreja pregava. Por que tem menos gente batizada com o Espírito Santo? Porque a igreja pentecostal, neopentecostal, o que acontecia antes? A gente tinha um desequilíbrio. A gente tinha uma igreja pentecostal muito voltada para a eternidade. O céu, a salvação, o poder de Deus. E havia um desprezo excessivo à vida aqui. Se você ganhar dinheiro pode ser ruim, você pode se desviar. Se você for para a faculdade, é ruim. Então, até se você se arrumasse muito, chegasse muito cheiroso, alguém olhava e o irmão está vaidoso. Sabe? A irmã está vaidosa. Você tinha essa ideia de um afastamento meio religioso do mundo, não real. Uhum. E aí a igreja viu que precisava se equilibrar porque surgiu o neopentecostalismo sem costume com a mensagem centrada aqui, no aqui e agora. Só que a igreja tem dificuldade de ter equilíbrio. Ela geralmente, na maioria, eu digo no movimento em geral, lógico que tem muitas igrejas desequilibradas, ela fica nos extremos. Porque qual é o extremo hoje? Uhum. Antes você não falava de crente prosperar, de ter uma vida boa, de ser relevante nessa terra. E hoje existe essa mensagem. E eu não acho essa mensagem ruim. Eu acho que a gente tem que pregar todo o conselho de Deus. Eu acho que a Bíblia fala... Acho não, tenho certeza. A Bíblia fala de prosperidade. A Bíblia fala de você de ser bom no seu trabalho, de você comer o melhor dessa terra. Não tem problema nenhum de você realizar seus sonhos. Problema nenhum. Só que hoje a verdade é que a teologia do coaching, a teologia da prosperidade, tomou conta de boa parte das mensagens da Igreja Pentecostal Carismática. Então você tem o culto da vitória. Se você pegar os pregadores hoje, se você pegar os pregadores do Brasil hoje, não aqueles principais que são referência talvez, mas se você pegar o segundo escalão ali e alguns dos principais, você vai ver que a mensagem deles sempre gira na mesma chave. O cativeiro vai virar, a porta vai abrir, Deus vai te honrar, é hora de você se levantar. É sempre essa mensagem triunfalista, positivista, de levanta a tua cabeça, Deus é contigo, sabe? É sempre essa mensagem. Então, hoje, tem muita mensagem sobre vitória, 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 e tem pouca mensagem sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, oração, jejum. Por isso que tem menos crente batizado com o Espírito Santo, porque o que faz as coisas acontecerem é a pregação. Se eu pego uma igreja e eu começo a pregar muito sobre batalha espiritual, né? Eu acho que eu encostei no cabo aqui, minha imagem está aparecendo para vocês aí? Parou, ela travou, deu uma travada. Tá. Então, se eu começo a pregar sobre batismo, sobre batalha espiritual, né? Batalha espiritual. O que vai acontecer? Vai começar a aparecer pessoas vai começar a aparecer pessoas que vão cair possetas. Por quê? Porque eu estou pregando sobre aquilo. E pregando sobre aquilo, eu vou atrair pessoas que precisam de libertação. Se eu começo a pregar muito cura divina, o que vai acontecer? Eu vou fazer as pessoas desejarem cura, orarem por cura, buscarem cura, e elas serão curadas. Se eu começar a pregar muito sobre prosperidade, vai ter prosperidade, porque as pessoas vão querer estudar mais, trabalhar mais. Ou seja, se as pessoas não estão sendo batizadas com o Espírito Santo como antes, é porque essa mensagem, ela diminuiu dentro dos nossos púlpitos. Isso eu vou tentar fazer voltar aqui, que eu encostei não, aqui. Tranquilo. Vamos tocando. Amém, pastor. Mas assim, é uma coisa muito, muito interessante. Então, quando você leva o povo a ter esse entendimento,
automaticamente esses quesitos que o pastor falou, ou cura, ou libertação, ou possessão demoníaca. Então, isso vai como se fosse aflorando na igreja. Né? Então, é necessário, nós que temos a responsabilidade de sempre levarmos uma palavra para uma igreja, da importância do batismo, porque isso é a vida do crente equilibrado. Então, nós temos que ter as nossas necessidades aqui no Brasil, no mundo, né? Os irmãos aí no Brasil têm uma situação, um contexto, aqui na Europa tem outro, nos Estados Unidos tem outro, então vai levar em conta esse contexto. Porém, nós nunca podemos deixar de pregar sobre vida transformada, a mente renovada, a expectativa da salvação, eternidade, porque se nós pregarmos só eternidade, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas o que eu faço com o resto da minha vida? Como é que eu ajo? Então, assim, esse desequilíbrio ele precisa ser diminuído e pessoas também estarem atentas a esses pontos, né, pastor? Sim, com certeza. A teologia é o que equilibra o que acontece na igreja, e o crente, conforme ele vai sendo instruído também, porque o que acontece? Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia nada. Eu era uma tábula rasa. Tudo que me falavam, eu recebia, estando certo ou errado. Graças a Deus, eu me converti numa igreja que tinha uma boa base bíblica, tinha um seminário, um pastor que era doutrinador, mas ainda assim, o que saísse de errado lá, eu não tinha condições de entender, de contestar. Conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo. Só que tem crente que o tempo vai passando e ele não aprende, ou seja, ele não desenvolve. Ele continua sem discernimento. Ele vai para uma igreja, o pastor fala uma coisa, ele acredita naquilo. Daqui a 5 anos ele está em outra igreja completamente diferente, o pastor fala outra coisa, ele acredita naquilo. Então ele não adquire autonomia. E eu acredito que quando a gente se converte e a gente vai se tornando maduro na fé, a gente tem que começar a ter o nosso próprio entendimento e conhecimento das coisas para que a gente possa viver uma vida de fé e para que a gente possa julgar as coisas, porque, poxa, se eu estou 10 anos na igreja, eu não consigo julgar se aquela mensagem é bíblica ou não, eu não consigo julgar se aquilo é uma heresia, ou se aquilo é um ensino esquisito, ou se aquilo é uma coisa verdadeira, a culpa não é só dos meus pastores, a culpa não é só dos mestres, a culpa também é muitas das vezes do membro, que ele está ali e não quer aprender, ele só quer passar pela porta da prosperidade mesmo, ele só quer receber a unção, ele só quer a cura, ele não quer se desenvolver. Né? Todo cristão, independente de ministério ou não, ele deveria buscar isso, buscar se desenvolver e aprender. Nós precisamos buscar uma maturidade, né? A maturidade cristã. E aí nós vamos filtrar aquilo que é bom, aquilo que não é, e entendemos esses contextos que o pastor falou. Agora, muito interessante isso daí que o senhor falou, e até citou um pouco com relação a essa quantidade de igrejas que muitas vezes aparecem, né? Lá a gente vem eu meio vim do Espírito Santo, e lá existem muitas igrejas, e às vezes 2, 3 igrejas por bairro. E aí a gente, assim, da mesma denominação, né? 2, 3 igrejas da mesma denominação por bairro, então a gente vê que foi um boom. Agora, isso daí, o pastor entende, o senhor entende que isso pode, nesse crescimento acelerado, pode desenvolver um ambiente propício para aparecerem seitas ou ensinos que são até mesmo danosos à nossa salvação, né? Porque a teologia, aquilo que nós acreditamos, é o que vai levar a nossa vida. Né? Então, não, com certeza, com certeza. Um problema da igreja evangélica, do pentecostalismo, é exatamente isso. A gente chega aqui no Rio de Janeiro, tem cidades como São Gonçalo, cidade da Baixada, que você tem igreja em cada esquina, 3 igrejas numa rua, então o camarada não tem chamada, abre igreja, o pastor não consagrou, ele abre igreja, ele é um picareta, ele abre igreja, alguém profetizou, ele abre igreja, e as pessoas não têm discernimento, algumas vão fechando, outras vão prosperando e vão se mantendo, de forma que a qualidade do evangelho é comprometida. Quando você está numa igreja que tem uma tradição, uma denominação, que já está há algum tempo pregando o evangelho, você tem uma chance maior de encontrar algo saudável. Lógico,
Isso não é uma regra. Tem gente que vai começar bem, e às vezes tem uma igreja que está há anos ali e não está tão bem. Mas a verdade é que, se você pegar batistas tradicionais, você vai encontrar menos problemas em relação a isso. Vai encontrar outros problemas, baixo crescimento, outras questões, presbiterianos. É no pentecostalismo que você vai encontrar, porque a própria essência do pentecostalismo, ela gera isso, essa multiplicidade de igrejas, porque se eu posso advogar que eu tenho uma visão do Espírito, que o Espírito me impulsionou, isso significa o menor controle da autoridade. O menor controle da autoridade. Eu não preciso usar o nome da Assembleia de Deus. Eu só preciso usar o nome de Deus e dizer que Deus me chamou. Tem gente que realmente Deus vai chamar. E ele vai abrir e vai ser bênção. Mas também tem gente que vai dizer que está falando em nome de Deus e não. Agora, essas outras igrejas não. Um batista tradicional, ele não vai frequentar uma igreja batista e aquele pastor batista não tenha sido ordenado por outro pastor batista, que não tem uma tradição, que não tem uma história, simplesmente o cara chegou lá e jogou aquela placa ali. Mas o carismático pentecostal, ele não se preocupa muito com isso, né? Ele vai julgar o culto depois que ele chega lá. Talvez, às vezes, sem nem ter condições de julgar. De forma que essa multiplicidade de denominações é ruim, mas eu acho que é um problema que é quase que impossível de você conter. O mais que você pode fazer é dar instrução às pessoas para que elas possam julgar e perceber que elas estão num lugar bom ou não estão num lugar bom. Eu penso que um perigo disso também, pastor, dessa quantidade grande de oferta, é que o cristão, vamos dizer assim, entre aspas, ele começa a criar um cardápio para ele, né? Falou, não, essa mensagem eu não gostei. Não, aquele ali falou que eu gostei, né? Não, esse daqui tá pegando muito no meu pé, tá doutrinando demais. Então eu vou procurar aquela outra ali que tá falando de prosperidade, precisando de dinheiro. Não, tô precisando de cura, então eu vou para aquela outra igreja ali porque eu quero cura, né? Então acaba que deixa muito solto, né? Esse aspecto. Sim, as pessoas vão escolher a igreja de acordo com aquilo que elas esperam, mas muitas igrejas são montadas assim, né? Elas são como fosse um shopping center buscando atrair. Por exemplo, tem igrejas que são montadas sobre o culto. Elas não estão preocupadas em converter pessoas, elas estão preocupadas em disputar o mercado de crentes naquele lugar. Então eu coloco um culto legal e aí as pessoas vão, mas você vê que elas não vão evangelizar, elas não vão fazer obras, elas não saem para fora. Elas se tornaram um lugar só de atração, como se fosse qualquer lugar que a gente vai. Por exemplo, se um estabelecimento está fechado, ele não funciona, ele só funciona naquele horário, naquele momento. Igreja não é para isso, a igreja é movimento constante. Então, você tem duas mãos aí. Você tem as pessoas que tratam a igreja como cardápio, e você também tem igrejas que se colocam dessa forma mesmo. Elas se colocam para satisfazer as necessidades humanas. Vocês querem que eu saia e entre de novo, ver se a câmera volta? Ou não? Ou pode tocar assim? Por mim, tá tranquilo. Para mim, tranquilo? Então, tá bom. Que eu acho que ela só tocando aqui no cabo, ela não vai voltar, não. Não, pode ficar à vontade, pastor. Tá bom, então. Para a gente, o ensino aqui tem sido... E esperamos que muitas pessoas ouçam, porque tem sido esclarecedor, como eu coloquei lá na chamada. Realmente é uma benção. Agora, veja bem, diante de tudo isso que o senhor falou, igrejas que são criadas, geradas, abrem e às vezes não têm um conhecimento, pessoas que mal intencionadas que pregam. A grande preocupação que nós temos, e aqui agora o senhor tem nos trazido muita clareza com relação a isso, agora a nossa pergunta é: o que é uma mensagem equilibrada? Uma mensagem cristocêntrica? Vamos supor que eu seja alguém que eu estou chegando na igreja agora. O que eu precisaria estar ouvindo para falar, não, aqui é um lugar que é saudável? Uma mensagem cristocêntrica é uma mensagem que centraliza as questões essenciais do Evangelho. Quais são as questões essenciais do Evangelho? Não é dizer que Deus abre porta de emprego. Isso é importante, mas não é essencial. Não é dizer que Jesus cura. Isso é importante, mas não é essencial. Qual é a mensagem central do Evangelho? Você é um pecador, você está sob a ira de Deus e sob a condenação de Deus.
Só que Deus é um Deus de amor e ele aplacou a sua própria ira, mandando seu filho para que morresse na cruz, vencesse a morte, vencesse o pecado, para que você fosse salvo. De maneira que uma igreja que não fala do plano de salvação, lógico, eu não vou pregar a salvação todo domingo, não é isso, mas uma igreja que passa meses sem uma mensagem sobre a cruz, sem uma mensagem sobre a vida eterna, sem uma mensagem sobre a ressurreição, sem uma mensagem sobre santificação, talvez não seja nenhuma igreja, porque isso é o essencial do evangelho. Então, o que a pessoa precisa ouvir? Ela precisa ouvir que existe uma vida após a morte, que essa vida aqui é importante, mas que essa vida é curta, e o mais importante não é o que Deus vai fazer para ela aqui, o mais importante é aquilo que Deus dará a ela na eternidade. Porque quando eu entendo que eu sou crente porque eu sou salvo em Jesus Cristo, as circunstâncias da vida não vão me escandalizar. Por que Paulo foi preso junto com Silas e ele estava cantando louvores? Se ele entendesse que a vida cristã era ser exaltado aqui na terra o tempo todo, ele tinha se escandalizado, tinha desviado. Por que ele tomou quarentena de açoite e permaneceu? Então, por que crentes sofrem e permanecem? Porque eles estão fundamentados naquilo que é essencial. E por que tem gente que não permanece? Porque ele chega na igreja, até uma coisa que a gente faz hoje, que é diferente de antigamente, as pessoas vinham evangelizar, entregavam um folheto e diziam: Jesus salva, Jesus te ama, ele quer mudar a sua vida, ele quer te levar para o céu. Hoje a gente faz um convite evangelístico dizendo: olha, está com problema no casamento? Vai na igreja. Está com problema de enfermidade? Vai na igreja. Está com problema financeiro? Vai na igreja. Se isso fosse só uma isca, tudo bem, ela chegasse lá a ouvir o evangelho, só que a gente chama o pecador para ir para a igreja por causa disso e chega lá e só ouve isso. Ele só ouve isso. E aí, quando ele encontra isso, talvez ele não fique. Ou ele fique, mas não fique convertido. Ele fique porque ele está num ambiente social que para ele é confortável, ele tem novas amizades, ele veja aquilo ali como um grupo de apoio. De maneira que o que não pode faltar é a cruz, é a salvação, é o sangue de Jesus. A gente está falando assim: quanto tempo eu não ouço uma mensagem batendo com o Espírito Santo? Gente, eu não lembro a última vez que eu fui numa igreja e ouvi alguém pregar sobre o sangue de Jesus. Essa noite eu vou pregar sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus redime, o sangue de Jesus... Eu não lembro. Por quê? Porque muito do que a gente prega hoje está tomado muito do que Deus vai fazer aqui agora. Volto a dizer, eu não quero tirar essas mensagens do púlpito. Elas são importantes, mas elas não são o essencial. É aí que você julga uma igreja que é séria, ou pelo menos que é profunda, de uma igreja que não é séria ou é superficial. É se naquele púlpito realmente tem mensagem de salvação, que confronta o pecado, de santificação. Isso é essencial, né, pastor? Se não tiver isso, reflita, pense no local que você está reunido e talvez seria oportuno começar a ver outras opções, né? Então, assim, é só o nosso conselho para você que está nos ouvindo e muitas vezes não está numa igreja que tem vivido essa experiência que o mestre André Luiz nos falou. Agora, pastor, a gente já está caminhando aí para o final da entrevista e tem sido um momento muito, muito bom, né? E a gente queria falar um pouquinho sobre produções que o pastor tem feito, livros, a formação teológica, alguns cursos que o pastor tem promovido, né? Tem até disponível online. Então, quais seriam aí esse material que o pastor tem? Tem aqui um livro que eu vi que chama O Sermão da Felicidade. Qual é a proposta central desse livro e a contribuição que esse livro pode dar para uma igreja, para um crente? Em 2011, eu escrevi o meu primeiro livro, que eu acabei nunca publicando, e hoje nem tenho mais vontade de publicar, né? Porque já não me representa mais, já está muito longe. Uhum. E publicar não é muito simples. Então, assim, até eu entender como aquilo funcionava, maturar aquilo, então eu fui publicar em 2016. Mas em 2016 eu entendi que, além de publicar, eu precisava contribuir tanto no campo da pedagogia cristã, do ensino,
quanto no campo da literatura, porque a literatura é muito importante para formar o cristão. A gente tem no Brasil um grupo, uma população que lê pouco em comparação com outros países. Mas, ainda assim, os evangélicos acabam tendendo a ler mais porque a gente é o povo do livro. Nós somos uma tipo de fé, um tipo de religião, onde o livro tem uma função fundamental. Então, a partir da leitura da Bíblia, o crente tem uma ideia que ele precisa de ler. E a literatura ela é fundamental para o desenvolvimento da fé cristã. Sem literatura, a pessoa não consegue crescer, não consegue aprender. E não só a literatura cristã, mas a literatura é importante para o desenvolvimento de qualquer coisa. Se o Dan fosse um médico, não sei qual é a profissão que você tem, mas você teria que ter lido literatura médica e continuaria a ter que ler literatura médica. Ou seja, sem aquela literatura você não ia conseguir avançar. Uma coisa na fé cristã. Então, eu lancei uma trilogia que é um comentário sobre o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Sermão da Felicidade, Sermão da Providência e Casa na Rocha. Qual foi a proposta? É comentar o texto versículo a versículo. Apesar de pregar todo tipo de sermão, eu gosto de sermões expositivos, né? Estava falando do Hernandes, é mais ou menos assim. O Hernandes prega muitos sermões expositivos. E a proposta do livro é você pegar o texto e você entender o texto, te ajudar a dar uma aula, te ajudar a fazer mensagens ali. Então, o que é a bem-aventurança? O que significa isso aqui? Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito. O que significa o sal da terra? O que significa a luz do mundo? Para além da metáfora, né? Para as questões culturais, porque tem muita coisa por trás do texto que, quando a gente olha, a gente não enxerga. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, Jesus diz, vocês têm que ser sal da terra. O que a gente faz? A gente vai logo para a metáfora. O sal vai salgar, é o que Jesus vai dizer, e terra é a gente na terra. Mas, na verdade, existem dois tipos de sal. Existe o sal marinho e existe o sal da terra mesmo. O sal que dá em minas de terra. Ali, naquela região da Palestina, o que a Bíblia chama de mar ali é lago. O que a Bíblia chama de mar ali é porque naquela época eles chamavam grandes extensões de água de mar, mas é água doce. Então, não tem sal como sal na nossa casa. O sal que tem lá é o sal da terra. O sal da terra, ele é mais impuro. Ele estraga mais rápido. E ele era usado para salgar o peixe. Então, ele está falando de uma coisa que as pessoas entendem ali, mas que eu, com a minha mente agora, não entendo. Se não vier um mestre, um professor, vier uma literatura me explicar, então, quando ele diz sal da terra, ele está falando do sal que era usado para o peixe, que depois de um tempo estragava, não era mais, isso servia para nada. Aí, o que aqui se fazia com aquele sal? Vocês vão lembrar que no Antigo Testamento, quando as cidades eram amaldiçoadas, elas eram salgadas, que é para não nascer nada. Porque se você salga um terreno, não nasce nem capim ali direito. Não nasce nada. Então, o que os romanos faziam? Quando eles iam fazer uma estrada, principalmente as estradas onde tinha pouca gente passando, o que acontece num caminho de terra que pouca gente passa? Começa a fazer mato. Chega uma hora que não tem nem mais caminho ali. O que eles faziam? Eles colocavam uma camada de pedra, jogava aquele sal apodrecido por cima, jogava pedra, jogava mais sal apodrecido, jogava pedra, e aí eles faziam aquela estrada ali. Para quê? Para que o capim, mesmo que a estrada não fosse muito usada, não nascesse capim ali. Então, quando ele fala que o sal da terra é jogado, que o sal é jogado e é pisado, ele está falando de uma coisa que acontecia literalmente, porque as pessoas passavam ali, pisavam literalmente, ou a cavalo, ou a carro. Ou seja, quando você tem essa informação, o texto fica muito mais rico. Verdade. Só que isso é uma coisa que a Bíblia não vai explicar, porque ela é escrita para quem entende aquilo que está naquela cultura. Jesus falou para quem entende aquilo. Quem é que vai fazer essa ponte? É a literatura e é o mestre. Isso, por exemplo, eu explico no Sermão da Felicidade, no capítulo 5. Aí escrevi esses 3 livros, depois comecei a participar de antologias, organizar coletâneas. Organizei uma coletânea com teólogos, organizei 2 coletâneas com novos autores. Vou organizar agora uma coletânea com mulheres, que eu vou chamar de Elas na Literatura. Ou seja, hoje o meu literatura faz parte do meu ministério. Eu digo que, assim, escrever é parte do meu ministério, né? Tanto produzir conteúdo teológico, escrever para seminário,
quanto produzir livros. E eu trabalho também nos bastidores, faço revisão teológica, revisão ortográfica, ajuste de linguagem. Então, na verdade, hoje o meu ministério ele acaba hoje mais fora do púlpito que no púlpito. É um serviço de bastidor, né? É um serviço de bastidor. Isso, exatamente. Até o mestre André Luiz falou que ele tá o livro do missionário Léo já está nos finalmente aí, né? Sim, vai sair brevemente. A capa vai ficar pronta amanhã, depois da diagramação, depois a impressão. E os cursos, depois que não veio a pandemia, a gente percebeu que a gente precisava ir mais para o digital, fomos obrigados a ir para o digital. E eu comecei a colocar conteúdo na rede. Então, eu fiz um curso, tem um trabalho chamado Elas no Púlpito, que é um trabalho para incentivar e equipar mulheres ao Ministério da Pregação. Tem um Instagram lá chamado Elas no Púlpito. Criei um curso, usei a minha experiência que eu tenho de dar aula em seminário, criei um curso, misturando gênero literário e pregação. Então, como pregar narrativa, como pregar poesia, como pregar parábolas, simbologia, tipologia, sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Inclusive, estou com uma turma que termina agora em março, né? No curso ao vivo. Tenho esse curso gravado. Agora a gente também está com um seminário online do Antigo Testamento, que eu terminei. Estou lançando. Breve também vai ter o Novo Testamento. Ou seja, eu acredito que o mestre ele precisa ocupar esse espaço, porque se a gente não ocupar o espaço, outras pessoas vão ocupar, muitas das vezes com conteúdo ruim. Exato. Então, tem gente que não tem seminário na sua igreja, não tem condição de estudar presencial, e estudar online é uma boa opção. A gente está aqui, vocês estão aí em Suíndo, eu estou aqui em Nilópolis, no Rio de Janeiro, nós estamos tendo essa conversa, essa interação, isso vai ficar salvo, outras pessoas vão... Então, são as bênçãos da tecnologia que a gente tem que usar, né? A internet está aí trazendo tanto mal, tem tanta pedofilia, tem tanto crime, tem tanta coisa errada, e a gente usa para promover o reino. Assim como vocês estão fazendo com esse podcast. Amém, glória a Deus. E como que poderia entrar em contato? É através do seu Instagram? Tem um website? Depois o senhor que pudesse passar para a gente as informações, para a gente também postar juntamente com os links, né? Então, no meu Instagram, tem ali aqueles links, né? Que você entra e tem o Linktree. Linktree ali vem ali o link para entrar em contato comigo no Zap, tem um link para os cursos principais. E além desses links para os cursos principais, tem outros links com outros cursos ali. Mas a pessoa também pode mandar mensagem pelo direct, que uma vez por dia, pelo menos, eu olho lá. Mas tanto na bio do @mestre André Luiz, quanto na bio do @elas no púlpito, tem lá a forma de entrar em contato. Não precisa nem dar o telefone, é só clicar lá e vai entrar direto no meu Zap. Muito bom. O senhor também tem um curso de teologia do Antigo Testamento. Você teria como só dar uma pincelada nisso daí antes da gente ir para o encerramento, que o Dan vai terminar? Eu gostei do título. O Antigo Testamento é onde geralmente o cristão tem mais dificuldade. Até porque quando ele se converte, o que a gente fala para o novo convertido? Leia os evangelhos. E nós estamos corretos, porque ali é a essência do que ele precisa saber e é um texto mais fácil de saber. O Antigo Testamento, você tem a barreira cultural mais distante ainda que o Novo Testamento. Tem aquelas questões que isso aqui vale para Israel, não vale para a igreja. Isso aqui é lei de Moisés, isso aqui não é. Então, há uma série de dúvidas. E nós, como a gente está com uma turma, terminando agora em maio, de um médio de teologia, nós gravamos essa aula que a gente dá ao vivo, explicando. Então, pegamos o Pentateuco, Gênesis, livro a livro. Fizemos livro a livro. Pentateuco, livros históricos, profetas. Só os profetas menores que a gente fez, tipo, 2 profetas, 3 profetas, numa mesma aula. Explicando o quê? Autoria, data, processo de formação do livro, os grandes temas, os textos difíceis, os textos polêmicos, aquilo que geralmente os seminários de teologia eles não vão trazer,
né? Então a gente vai tentando explicar, explicar essas coisas e trabalhar. Por exemplo, como exemplo aqui, quando eu dou aula de Pentateuco, eu explico que o Pentateuco está recheado de temas que vão permear toda a Bíblia. Por exemplo, o tema da terra. Deus cria a terra, coloca Adão na terra, Adão peca, Deus expulsa ele da terra. Esse padrão, ele continua até o Apocalipse. Por quê? Aí o Caim peca. E o que Deus vai fazer com ele? Vai ficar sem terra, vai ser errante, pelo menos por um tempo. Quando Abraão é chamado, para onde ele tem que ir? Para uma terra. Antes de chegar nessa... Ele não vai para essa terra, mas ele fica peregrinando. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, em busca de uma terra. Jacó, a mesma coisa. José, a mesma coisa. Aí o povo entra na terra. Quando o povo peca, o que acontece? O povo perde a terra. Aí depois Deus traz o povo para a terra de novo. Aí vem Hebreus e diz assim, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ou seja, uma terra prometida que é a terra celestial. Então, o Pentateuco, ele assenta temas que vão percorrer a Bíblia toda. Por exemplo, o conflito de irmãos. Aí começa, o Caim mata Abel. Depois tem o conflito de Ismael com Isaac. Depois tem o conflito de Jacó com Esaú. Depois tem o conflito de José e seus irmãos. E assim vai em outros contextos. Ou seja, é um tema que é tratado o tempo todo. Então a gente explica, ó, isso aqui é um tema. Essa é a teologia por trás do tema. Então, quando a pessoa enxerga aquilo, ela entende que aquilo está encadeado. A água, por exemplo. A água, ela não aparece como sendo criada. Eu não estou dizendo que Deus não a criou, estou dizendo que não há o relato. No primeiro dia já tem água. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não há nenhum versículo dizendo que Deus criou a água. O que Deus faz é separar a água de cima e a água de baixo, a atmosfera, e separar a água da terra. A água já está lá. A terra sai de dentro da água. Aí tem a água como tema. Aí o que vai acontecer? Quando Deus quer destruir a terra, o que ele faz? Enche de água. Quando Moisés é nascido, aonde se afogavam as crianças? Na água. Da onde Moisés é tirado? Moshe, tirado da água. Se você pegar todas as tentações que Moisés passou, nas águas, águas amargas, águas de Meribá, 2 vezes. Então, tudo isso é uma temática que o autor está trabalhando o tempo todo e que vai aparecer depois, no batismo, nas águas, vai aparecer... Então, são simbolismos que a Bíblia tem a partir do Antigo Testamento. Então, a gente vai trabalhar isso depois dos livros históricos, questões de profetas, etc. Assim, tentamos ser o mais profundos possíveis, no sentido de ter uma boa didática, de dizer coisas que geralmente não é aquilo que está acessível ali ao conhecimento do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, não é um curso do tipo assim, poxa, se eu for leigo, eu não vou entender nada. Lógico, se alguém é novo convertido, vai ter mais dificuldade, mas, com certeza, ele vai sair dali sabendo muito mais do que ele sabia antes. Meu Deus. Muito interessante, hein, pastor? Muito interessante. Agora, me tira uma dúvida. Como é que o senhor avalia, né? Nós vimos aqui que o senhor tem um material didático, um material muito amplo, né? Tanto para a parte de teologia, quanto cursos, quanto livros. Mas como é que o senhor faz uma autoanálise do material do senhor? É voltado muito para o público pentecostal fechado ou é uma coisa mais ampla, mais aberta, que abrange todas as religiões, que é um conhecimento bem aberto? O material de literatura é um material para qualquer crente. Então, por exemplo, os 3 livros de Sermão do Monte. Não faz diferença se a pessoa é pentecostal ou não, porque ali a gente vai pegar versículos e interpretar, e aquele texto ele não trata dessas questões que eu falei aqui, que são diferenças entre pentecostais e não pentecostais. Os outros livros que são coletâneas, Fé e Sociedade, Promessa, Fé como Resposta. Agora eu vou relançar o meu primeiro livro, que é um romance cristão, chamado Tadeu. Qualquer pessoa pode comprar e deve adquirir e vai ler e vai ser abençoado. Agora, os cursos, principalmente aqueles que são de teologia sistemática, eles acabam sendo mais pentecostais. Esses cursos, por exemplo, que eu falei no Antigo Testamento, isso é teologia bíblica. Isso é... O que é teologia sistemática e teologia bíblica? Rapidinho, só para diferenciar. A angelologia, doutrina dos anjos.
Ou seja, tudo que a Bíblia fala sobre anjos, teologia sistemática. Então, é pegar um tema, o que a Bíblia diz sobre igreja, o que a Bíblia diz sobre pecado, o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Então, isso é teologia sistemática, é o ensino da Bíblia sobre algo. O que é teologia bíblica? É o que o Gênesis diz, é o que o Pentateuco diz, é o que João diz. Ou seja, a sistemática, ela olha para o todo da Bíblia. A teologia É um conceito bíblica, geral, né? exatamente, ela olha para um aspecto. Portanto, esses cursos de teologia bíblica, eu diria que 75% a pessoa que não é pentecostal vai ouvir e não vai ter problema. Mas sempre vai ter alguma coisa que vai entrar um viés pentecostal. Mas veja, como é que eu entendo? Em algumas coisas, eu escuto pessoas que são do campo reformado. Eu tenho livros aqui que são de teologia católica, mas dentro do tema que ele se propõe a fazer, eu estou aqui com um na mão aqui, ó, literatura joanina. Dentro do que ele propõe a se fazer, que é dar um pano de fundo e trabalhar os versículos ali, ele faz bem. Quando ele faz uma interpretação, que ele fala de sacramento, aquilo eu pulo. Mas, poxa, eu tenho um livro que eu aproveito 80%, um livro muito bom, eu vou deixar de comprar cada dos 20%? Não. É por isso que, assim, o crente que tem discernimento, ele consegue. Agora, quando você é novo convertido, aí não. Porque aí você não sabe, você não vai saber ali fazer esse discernimento. Não consegue discernir, né? Então, se você que está ouvindo não é pentecostal, mas você entende que se aquele conteúdo te abençoar 80%, tá ok, vai te servir, não é? Vai te servir. Mas se você é professor, se você quer escrever, se você é mais da área da teologia, vai ajudar bastante. Ou tem essa vocação, né, para ser professor? Muito bom. Muito bom. Eu quis fazer essa pergunta justamente para desmistificar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, ele é um mestre que é pentecostal, então o material dele não é para mim. Não, é para todo mundo, né? É uma riqueza muito grande, igual o senhor está falando aí sobre o Pentateuco, né? Essas origens, né? E como é que isso conecta no Novo Testamento. Então, isso é para todos, é para todos nós, né? Muito Não vai rico, né? Uma riqueza para todos. Isso é uma teologia comum, ou seja, não faz diferença se a pessoa é pentecostal ou não, ela vai olhar para o livro e ela vai entender isso. E a gente trabalha gêneros literários, mostra como é que é a poesia na Bíblia, mostra o que é a narrativa na Bíblia. Enfim, é sempre meio suspeito a gente falar do nosso próprio trabalho, né? Mas se você comprar e não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Opa! Me chamou muita atenção, eu gostei muito. Eu vou entrar no link. Amém, Dan. Obrigado. Eu vou entrar no link. Alguma coisa, Josi, quer falar? Não, só para o encerramento mesmo, porque a gente sabe que o pastor tem o mestre André tem as responsabilidades dele, né? E a gente não, já estamos abusando do tempo dele, Dan. Tá certo, a gente tem que aproveitar. Não é todo dia que a gente senta com o mestre, né? Com o mestre, exatamente, essa que é a verdade. Né? Então, pastor, para nós finalizarmos, nós queremos um conselho. O senhor poderia, como um pastor, o que o senhor falaria para uma nova geração de cristãos? E também para pregadores, estudantes de teologia, pessoas que às vezes desejam se aprofundar na palavra, desejam permanecer fiel às escrituras, né? A palavra do Senhor. O que o senhor pode falar sobre isso para uma pessoa, para ela não perder a sensibilidade também espiritual? Né? Assim, faz um relato para a gente aí de mais ou menos uns 5, 10 minutos, né? Para dar esse conselho, né? O meu conselho é: procure boas referências para além das que você tem na sua igreja local e aprenda teologia, porque a Bíblia é o texto sagrado, mas é a hermenêutica, é a interpretação que controla o discurso. Essa é a realidade. Ou seja, as pessoas têm a Bíblia em casa, mas elas não têm acesso ao texto porque elas não conseguem entender o texto. Antes de ser crente, eu tinha a Bíblia em casa e eu entendia muito pouco daquilo ali. E como é que você vai acessar aquele tesouro, se você ama a Bíblia? É através da sua leitura da Bíblia, mas é através... Poxa, como é que eu aprendi?
Eu fui na tradição. Os meus professores de EBD, os meus professores de seminário, aqueles que são minhas referências hoje. Ou seja, eu fui recebendo de quem já tinha aprendido antes de mim. Ou seja, eu bebi de uma fonte para poder ir aprendendo e crescendo e conhecendo. Porque se você não fizer isso, você não vai ter autonomia. Você não tem capacidade de discernimento. A teologia, ela é muito importante. Tá? Um exemplo, a gente, há anos atrás, por exemplo, a gente disciplinava pessoas porque cortou o cabelo, a gente excluía pessoas porque usava uma calça, a gente excluía pessoas que via televisão. Aí alguns crentes dizem assim, não, mas isso é costume. É costume hoje, porque naquela época era doutrina. Doutrina, era coisa séria, era coisa de falava em convenção, reunião de obreiros, se pregar, fazia doutrina tudo fechado. Então, por que mudou? Teologia, interpretação, é estudo, é ler, é perceber. Não, aqui a gente recebeu essa herança errada, esse entendimento errado. Precisamos ajustar aqui, precisamos ajustar ali. É assim, sem entrar em diversas questões que anteriores a séculos passados, que a igreja derrapou em questões porque tinha teologias equivocadas. A gente tem gente na história da igreja que tinha escravos, por exemplo. Há grandes nomes da história da igreja que tiveram esse pecado. Tinham escravos, não foram abolicionistas. Porque na cabeça deles, a escravidão era parte daquilo que era a realidade que a Bíblia apontava. E o que conserta isso? Teologia. E teologia, você não foge dela. Se você estuda, você tem teologia. Se você não estuda, você tem uma. Não existe. Se a pessoa diz Jesus é bom, é teologia, é estudo sobre Deus. Ela pode ser profunda, pode ser média, pode ser superficial, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser ortodoxa, pode ser herética, mas você não foge disso. Então, não importa a sua vocação, estude. Não importa se você não tem vocação, estude, aprenda. Até porque, quanto mais você, por exemplo, você vai aprendendo, você vai entendendo. Poxa, como a palavra de Deus é rica. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Por exemplo, eu fico vibrando quando eu estou sentado e o pregador abre o texto e fala assim, poxa, eu nunca tinha percebido isso nesse texto. Eu nunca tinha entendido isso, eu nunca tinha lido sobre isso. A palavra de Deus se renova, mas como? Através do estudo. Deus quer usar a sua vida, se dedique, faça o seu melhor, aprenda, e conhecimento não ocupa espaço. Glória Esse é meu conselho. Meu Deus. Que possamos ouvir esse conselho. Né? Exato. E também deixar claro, né, pastor, que teologia não é só para quem quer estudar para ser pastor. Né? Todo crente, em alguma medida, precisa entender de teologia, igual o senhor falou, né? Com certeza. Como eu disse antes, tem gente que não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe. Ele fica orando para Deus consertar as besteiras que ele fez, não tem o domínio próprio, não tem autocontrole, não entende. Não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com as emoções. Aí começa a espiritualizar coisas que não são para ser espiritualizadas, que na verdade são coisas que ele tem que confrontar dentro das emoções deles. Até a oração, né? A Bíblia diz pedir não receber, porque pedis mal. Por que pede mal? Porque não tem uma boa teologia, não está entendendo o que pode pedir, o que não pode pedir, o que é correto, o que não é correto. Por exemplo, foi citado aqui, acho que foi na conversa que eu tive com o Jorge antes, quando Paulo chega em Éfeso, ele diz, vocês receberam o Espírito Santo, ele diz, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. O que Paulo está fazendo? Correção doutrinária. Não, vou orar para vocês e vocês vão receber o Espírito Santo. O Apolo não conhecia as coisas precisamente, e era um homem que conhecia a Bíblia. Conhecia o Antigo Testamento, era poderoso e não conhecia. Então, não tem como fugir. Estude a palavra de Deus. Meu Deus. É um bom conselho, é um excelente conselho. Muito bom. Muito bom. Pastor, nós vamos deixar um espaço para o senhor agora, né, se o senhor quiser, dentro dos livros, dos cursos, dos projetos do pastor, se o senhor quiser divulgar alguma coisa para a nossa audiência, né, algo que o senhor acha que é relevante, que não foi tratado aqui, de repente, algum curso, de repente, algo presencial, algo que o senhor queira divulgar, né, o espaço está aberto para o senhor, né, para suas considerações. Amém. Quero agradecer a você, Dan, você, Jorge, pelo convite para participar desse podcast Europa na Graça. Que o Senhor possa fazer cada vez mais o trabalho de vocês frutífero
Glória a Deus. Para a glória do nome do Senhor. Tá? Então, me sinto alegre por estar aqui com vocês. Eu quero falar principalmente para aquelas irmãs que vão aqui acessar do projeto Elas no Púlpito. É um curso em que eu comecei na pandemia, então já tem aí 6 anos, em que eu aperfeiçoei agora o último modelo e que, sendo professor de seminário, posso falar porque dei aula em seminário, produzo conteúdo para seminário, é um conteúdo diferenciado pela forma que é um conteúdo que foi criado. É uma criação nossa, a gente desenvolveu esse conteúdo. Então, não é só para você que é pastor ou pregador. Às vezes você dá uma palavra, você dirige um culto, precisa falar alguma coisa, ou lá no @elas no púlpito tem um link lá, você pode mandar o direct e aprender, tá? E eu vou lançar o Elas na Literatura também. Então, para as irmãs que de repente querem aí começar uma carreira literária, começar escrevendo um capítulo num livro é bem interessante, porque você vai escrever menos, vai investir menos e vai ter um editor para poder ver a qualidade do trabalho. E um trabalho em coletânea não é um trabalho menor, porque eu tenho aqui livros, por exemplo, que grandes teólogos escreveram juntos. 4 pessoas com 4 visões opostas, 3 pessoas conversando entre si. Ou seja, o fato de um livro ter mais de um autor não significa que ele é menor do que o que foi escrito por outro. Muitas vezes ao contrário, porque cada um fala daquilo que é especialista, daquilo que sabe mais. Né? Pois bem, então você tem essas oportunidades aí. O Elas no Púlpito, o Elas na Literatura, e quem ouviu e gostou das questões teológicas, procure lá os cursos lá que estão colocados, e a gente vai colocar mais. Em março eu vou colocar o Novo Testamento, e depois vou dividir o Novo Testamento, e vamos indo aí, com a graça de Jesus. E peço perdão pelo problema técnico aqui, né? Não. Na câmera, mas eu acho que vai ficar até melhor o pessoal não olhando para minha cara. A mensagem foi entregue. A mensagem foi entregue. Isso é importante, isso que é importante. Amém, amém. Obrigado, gente. Pastor, a gente aqui agradece aí o seu tempo, compartilhar conosco as suas experiências, o seu chamado para a presença de Deus, da forma que Deus trabalhou na sua vida, o seu crescimento, e hoje o mestre, né, depois de com certeza, muitos estudos e muita dedicação, hoje pode compartilhar conosco um pouco aqui desse conhecimento. E a gente só pode agradecer, porque na chamada eu falei esclarecedor, e verdadeiramente são coisas que esclareceram e nos iluminaram para que possamos continuar nessa nossa caminhada. Então, a gente queria agradecer o mestre André Luiz mais uma vez, a gente queria agradecer o Dan, e o que nós pedimos se você gostou do conteúdo, né, se inscreva, assine a notificação, faça comentário, compartilhe o vídeo com alguém, uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, porque assim nós poderemos crescer. Não somos preocupados com likes, mas a gente está preocupado com a edificação de almas, edificação de pessoas, para que o reino de Deus ele possa ser manifesto nas nossas vidas. Muito obrigado, mestre Antônio Luiz, mestre André Luiz, muito obrigado, Dan Rodrigues. Amém. E Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, que o Senhor possa abençoar.